Olá pessoal, meu nome é Delei Henrique, sou coordenador de projetos da equipe Aqui Projetos e hoje nós vamos falar sobre um tema que foi a pergunta de uma seguidora, mas também é a realidade de muita gente. Como construir uma casa com até 30 mil reais? Não é uma tarefa fácil, não é algo simples, mas é algo possível. E hoje eu vou tratar quais são as metodologias que podem ser utilizadas nesse processo para que você possa enxugar a obra, reduzir custos e conseguir atingir esse objetivo. Começando, eu vou trazer um projeto que eu desenvolvi de uma casa compacta. E nessa casa compacta a gente consegue reduzir custos, porque claro que a obra também está intimamente ligada com o metro quadrado que você vai construir. Então, assim, primeiro eu vou apresentar esse projeto e se você quiser receber esse projeto com todas as medidas, basta você deixar o seu contato nos comentários e trazer mais 3 pessoas inscritas para o canal. Traz 3 pessoas, enviam uma mensagem para a gente e a gente vai enviar para você gratuitamente, sem nenhum custo, o projeto com as medidas dessa nossa concepção desenvolvida para essa finalidade. Então, começando, eu desenvolvi uma casa bem compacta para que a gente possa atingir esse objetivo, mas que atende inicialmente muitas pessoas. Algumas pessoas vão falar, poxa, mas essa casa é muito pequena, não vai dar para mim daqui a 5, 10 anos. Para isso eu também já desenvolvi uma ampliação dela, pensada nos moldes dessa casa, dessa estrutura base, tá? Então eu tenho essa estrutura base da casa, onde eu tenho uma pequena sala conjugada com a cozinha, uma área de serviço e um quarto que ele pode ser reversível a uma sala integrada e um quarto na parte dos fundos com um banheiro que serve à casa e aos quartos. Toda essa área construída, exceto a área de serviço, a gente tem uma área útil aí de em torno de 30 metros quadrados. Com a área de serviço vai bater mais ou menos uns 32 metros quadrados de área construída. Sendo que, como eu mostrei no slide, a gente pode ter uma futura ampliação dessa casa e eu vou mostrar como pode ser feita essa ampliação em outros vídeos na sequência desse material, claro, se esse vídeo atingir as metas de like e tiver uma boa resposta de vocês, tá? Então eu vou voltar aqui nos slides para poder mostrar as metodologias que a gente pode trabalhar para desenvolver e para atingir o objetivo de não passarmos de 30 mil reais nessa construção, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro ponto. Para que você possa construir uma casa, você precisa alicerçar essa construção. E esse alicerce ele pode ser feito de diversas técnicas, diversas metodologias de trabalho. A metodologia mais simples e mais barata é a metodologia que a gente chama Radier, onde você, ao invés de furar e posicionar sapatas para sua construção, você trabalha elaborando uma grande laje no chão. Essa laje a gente pode trabalhar ela simplesmente com uma malha pop. Dependendo da estrutura, se a casa for uma estrutura muito grande, essa malha pop pode ser uma malha reforçada, malha dupla, uma em cima da outra, mas no caso da nossa casa, até da futura ampliação, a gente pode trabalhar com uma malha pop simples. As especificações dessa malha vão estar junto com o projeto que você vai solicitar para a gente na descrição desse vídeo, tá? Então, assim, primeiro passo, a gente precisa desenvolver esse alicerce. Como a gente desenvolve esse alicerce? A gente nivela o terreno, compacta ele e faz o plano de alocação dessa caixa. Isso é um método que a gente vai reduzir muito o custo na primeira fase da obra, certo? Segundo ponto, uma coisa que pode ser contra-intuitiva para muita gente, a gente vai trabalhar com tijolo furado comum de preenchimento chamado tijolo baiano. Esse tijolo ele é ótimo para poder trabalhar, por quê? Porque ele admite alguns erros que você pode consertar de acordo com o que você vai desenvolver a obra, e ele é leve, então, e você encontra ele em qualquer lugar do Brasil.
Então é muito fácil trabalhar com ele. A diferença e a sacada principal que a gente vai fazer é que a gente não vai colocar nenhuma coluna, nenhuma cinta nessa casa. Mas como isso é possível? Essa casa não vai cair? Calma. A gente vai estruturar ela de outra forma, uma forma que é muito mais simples. Quando você trabalha com a coluna, dando sequência ao tijolo baiano, ela atrasa muito o desenvolvimento da obra, porque você vai levantando as paredes sem amarração, e essas paredes que são levantadas sem amarração, elas precisam subir até um determinado nível, você precisa parar a obra, encher esses pescoços para que você possa estruturar essa parede, e no final você tem uma coluna segmentada com várias emendas de concreto, vários pontos de porosidade que reduzem a resistência dessa peça, e você vai ter uma casa que no final vai ser estruturada no emboço. E é exatamente essa parte do emboço que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem pegar essa casa e ao invés de estruturar ela nesse tijolo de preenchimento, você vai estruturar ela com a malha pop. Isso mesmo. Essa malha pop é uma malha que você compra pré-fabricada, que ela vem padrão 2x3 e ela consegue distribuir muito bem a carga. No final, você vai ter uma casa com uma resistência maior do que se você tivesse concentrado a carga em colunas simples. Você vai pegar a parede, vai desenvolver, vai construir a parede toda como eu mostrei nesse slide anterior, toda ela em tijolo simples, tijolo baiano simples. Depois que você estruturou ela toda em tijolo baiano, você vai fixar a malha pop nas paredes, tanto interna quanto externa. Nas emendas, nas quinas, você vai trabalhar com uma vara 316 fazendo as emendas. Quer que eu detalhe esses pontos de execução? Deixa nos comentários, pede que eu vou desenvolvendo de acordo com o feedback de vocês, tá bom? E eu volto a pedir, deixa seu like para que a gente possa subir e espalhar mais o conhecimento de que você pode sim ter uma casa mesmo tendo pouco dinheiro, desde que você tenha o conhecimento da técnica certa. Então assim, voltando, você pode estruturar essa parede com malha pop, pegando, revestindo essa parede, o reboco tradicional, e você... Um detalhezinho que vai ter nesse reboco é você usar fibra, que aumenta muito a resistência desse material. Você vai ter uma parede estrutural, ao invés de você ter somente uma coluna estruturando essa casa, você vai ter um embolso que vai formar o que nós chamamos de monobloco. A casa inteira vai ter a distribuição de carga homogênea, que na engenharia isso é muito mais efetivo do que a carga pontual concentrada em colunas, tá? Então isso é o segundo ponto a ser trabalhado. Primeiro, o alicerce em radier. Segundo, o tijolo amarrado simples, construção contínua de tijolo amarrado simples, com a estruturação em um reboco feito com malha pop. Após esse ponto, a gente vai trabalhar com a telha de fibrocimento de 6 milímetros. Por que a gente vai trabalhar com essa telha? Porque essa telha é barata, ela é simples e fácil de ser encontrada em qualquer lugar do Brasil. Esse projeto que eu estou apresentando, nós só vamos usar 2 águas e cada água dessa vai pegar uma folha de telha de 3,66 metros. Então, essa telha não vai ter emenda, a gente só vai ter uma telha só, podendo ter 3 pontos de apoio apenas nela. Então, a gente vai trabalhar com apoio nessa parede, vamos trabalhar na cumeira central, 2 pontos de apoio, um para esse lado e outro para cá, e um ponto intermediário. Então, para cada água, a gente tem 3 pontos de apoio que podem ser feitos com perna de 3 ou pranchão, de acordo com a distância. Isso também eu vou especificar junto com vocês, desenvolvendo a sequência desse vídeo, tá? Voltando aqui, nós falamos
do embolso estrutural, nós falamos do radier, falamos da parede em tijolo comum, falamos agora do tipo de telha, que é uma telha de fibrocimento de 6 milímetros, e agora eu vou falar para vocês dos equipamentos sanitários. Aqui eu estou dando um exemplo da linha Icasa Sabará. Não tem nenhuma publicidade, não estamos recebendo nada para poder indicar, apenas é uma linha que é barata da Icasa e que a gente consegue ter um bom resultado com ela, tanto de conforto ambiental, quanto de estética, quanto de preço. Então a gente vai trabalhar dentro do nosso banheiro uma bancada de pia simples da Icasa Sabará e um vaso acoplado simples da Icasa Sabará. Revestimento, a gente vai adotar um revestimento até 1/3 da parede na área comum e 2/3 da parede na área de chuveiro, tá? Isso também é uma forma que a gente consegue reduzir muito o custo da obra. Passando para outro... Não, eu vou mostrar aqui o projeto, o banheiro em si. Nós temos aqui uma bancada de pia que vamos trabalhar da Icasa Sabará, um vaso acoplado e um chuveiro comum, tá? Sobre os mobiliários de cozinha. Mobiliário de cozinha também para reduzir custos. A gente vai trabalhar com uma bancada que a gente consegue comprar ela pronta, às vezes em aço inox, às vezes em MDF, com a bancada em fibra. Esse tipo de móvel a gente consegue encontrar ele de 400 a 800 reais. E é uma peça pronta, que você não vai precisar furar a parede para colocar a mão francesa, não vai precisar de muita coisa para instalar esse equipamento. Simplesmente, a gente com a cozinha pronta, você bota esse equipamento, compra os acessórios de hidráulica, como sifão, a válvula, e é feita a vedação com silicone. Você utiliza esse equipamento simples, barato e completamente funcional. Ah, mas eu gostaria de colocar uma bancada em L, linda, em pedra. Você pode fazer isso em outro momento, mas o nosso intuito aqui é que o orçamento não passe de 30 mil. Então, assim, muita gente vai falar, poxa, mas eu queria fazer o banheiro dos meus sonhos. Não, só o banheiro que eu vou... Não é o momento. O momento é a gente ter o objetivo de conseguir sair do aluguel ou sair da casa dos pais. A gente quer construir uma casa e só temos 30 mil. Então, siga esses pontos e não altere principalmente banheiro e cozinha, porque é aí que o preço da sua obra dispara, tá bom? Então, aqui ó, eu estou mostrando agora o tipo de janela que você vai trabalhar. Existe muitas janelas que... A janela é um ponto que o preço pode variar de 200 a 2.000, 3.000 reais, dependendo da janela que você vai trabalhar. O que eu recomendo é trabalhar sempre com produtos que possam ser padrão. Sempre padrão. E os padrões em tamanhos mais convencionais. Para essa casa, eu sugiro que possa trabalhar a janela na largura de 1,20 e a altura pode ser a de 1 metro ou de 1,20 m de peitoril que você vai trabalhar, resultando em uma janela de 1 metro a 1,20 m de altura. Essas janelas, eu coloquei o preço aqui, ó, que eu pesquisei hoje mesmo, a gente encontra elas abaixo de 300 reais na Americanas, até na Leroy. Eu coloquei um exemplo de 4 folhas e 2 folhas que vai de acordo com a sua preferência. A questão principal aqui, para que a gente possa economizar, é usar a mesma janela para todos os ambientes que a gente vai trabalhar. Ó, eu tenho 1, 2, 3 janelas, eu já economizo com frete. Eu peço as 3 janelas juntas e economizo com frete. Aqui eu coloquei um Maxiar 60x60, também é uma medida muito comum, muito fácil de encontrar e com preço bom. Então, como você vai pesquisar essas esquadrias? Você vai pesquisar essas esquadrias, todas elas em uma loja, buscando cobrir o preço através de outras. Como assim? Você pesquisa em uma loja, pede que imprima o orçamento, leva numa outra loja e pede para que ela possa cobrir. Primeiro, antes de tudo,
faça o orçamento em 3 lojas diferentes. Selecione item a item quais foram os itens que ficaram mais baratos e chega na loja maior, que tem um maior poder de negociação, e mostra os orçamentos e pergunta se ela cobre. E você com certeza vai encontrar uma das lojas que vai cobrir o orçamento das outras. Então você concentra tudo em uma loja só, em um frete só, mas você consegue reduzir o custo, porque você vai pegar os menores valores de cada item de cada loja, entendeu? Isso é uma forma boa de se trabalhar e reduzir custos. E outro ponto aqui que eu friso muito para quem quer economizar na construção é que não deixe de fazer o projeto e o planejamento da sua obra. Ah, mas eu não tenho dinheiro para poder comprar um projeto. Compre um projeto pronto. Nós temos hoje vários sites que oferecem projetos prontos e o principal, com planejamento executivo, que é um ponto muito importante. O que é o planejamento executivo? O planejamento executivo é o detalhamento estrutural, é o detalhamento elétrico, é o detalhamento hidráulico, onde ele vai te dar cada fase da obra. Detalhamento quantitativo de material, detalhamento executivo, que você pode conversar com quem for responsável e conversar com o site se ele fornece esse tipo de serviço, montar junto com você o planejamento de execução da obra, para quem possa te orientar. No final você tem uma planilha no Excel dizendo cada fase, onde você vai sentar com o pedreiro e você vai conversar com ele o custo de cada etapa e o prazo de cada etapa. É muito importante que você consiga reduzir o tempo de obra da sua casa, porque quanto menos tempo, menor é o gasto. Entendeu, gente? Então, fica as dicas. Quer que eu desenvolva mais o tema, quer que eu trabalhe, me aprofunde nesse projeto ou trabalhe um outro projeto, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo com quem está precisando e vamos divulgar o conhecimento, tá bom, gente? Um abraço a todos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo todo e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem na paz.